Hi everybody, hi guys, hi girls. Vamos começar a nossa aula de inglês especial de hoje, já que a gente não conseguiu concluir por causa aí das datas, dos feriados e as mudanças que aconteceram na nossa aula. Eu tinha prometido para vocês que a sequência da nossa aula seria a gente falar sobre calendário. Então, para a gente falar sobre calendário, a gente precisa falar sobre, relembrar, na verdade, coisas que vocês já sabem. Meses do ano, dias da semana, e aí vamos falar de ordem. O principal deste vídeo é justamente falar sobre a ordem em que as coisas aparecem aí. Então, vamos começar antes de falar de calendário, falar para vocês sobre ordinal numbers, ou em português, os números ordinais. Vamos aprender a passar os números que nós já conhecemos para ordem, né? Vamos colocar eles aí como ordem, classificações. Por que que eu estou falando que a gente tem que lembrar da escrita dos números cardinais? Alguns números vão sofrer uma mudança total na escrita, 3 números na verdade, né? E a partir do quarto número, quando a gente passar para ordinais, desculpa, a gente vai ter que lembrar aí da escrita do número como cardinal, porque são poucos casos raros onde vai sofrer uma pequena alteração na escrita. Geralmente, a gente vai ter a escrita do número acrescentado de um TH ali no final, para transformar ele em número ordinal. Então, vamos ver na prática como é que isso acontece. Primeiro, a gente tem aqui, ó, número 1 como número cardinal, fica first, quando a gente passa ele para número ordinal. Então, first, em português, primeiro. Second, em português, segundo. Third, em português, terceiro. E aí vamos dar uma pausa nesse quadro que a gente já estava visualizando para chamar a atenção de que daí para frente, a partir do quarto número, né, a partir da quarta colocação, todos os números vão manter praticamente a sua escrita original, acrescentado, como eu já falei, de um TH no final. Dessa forma nós temos four, né, o número 4, transformado em ordinal, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Nono, ninth. Precisamos de mais uma pausa. Vocês lembram que eu falei que existiriam aí algumas regras onde os números sofreriam pequenas alterações na sua escrita. É o caso de nine. O número 9 em inglês se escreve nine, N-I-N-E. Porém, o nono, como nós vamos ver no quadro agora, se escreve ninth. O E do final some, a gente só escreve N-I-N e acrescentamos o TH. A mesma coisa vai acontecer quando a gente chegar no 12. Porque ao invés de 12 com V, a gente vai escrever 12 com F. Então fica 12th. E então passamos para o segundo quadro de observações. A gente vai falar agora da casa decimal, que vai ali do 15 até o 19. Né? Em inglês, 15, o 15, 16, o 16, 17, o 17, 18, o 18 e 19, o 19. Isso na escrita dos números cardinais. Quando a gente passa para ordinais, não tem alteração nessa escrita. A gente só acrescenta o TH. Eu estou chamando a atenção para esse quadro pela pronúncia que vai ter. Então, nós temos 15th, o 15, 16th, o 16, 17th, o 17, 18th, o 18 e 19th, o 19. Ou seja, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º. A partir agora das casas decimais, né, os números que têm duas casas decimais, a partir do 20, vão sofrer pequenas alterações. O 20, por si só, o 20, 30, 40, 50, 60, as casas decimais arredondadas sofrem uma pequena alteração. A última letra sai, TH entra. A partir dos números compostos, e aí sim precisamos chamar a atenção, é que, vejam no quadro, somente a segunda casa decimal vai sofrer alteração. Então, nós temos aqui como exemplo 21, que em inglês seria 21. Essa alteração vai acontecer da seguinte forma. 20 continua escrito de forma normal e o 1 vira first. Então, temos aqui no exemplo 21st. O segundo exemplo é 32. Então, nós temos aí 32nd. 32, 32º,
32nd. O próximo exemplo é o third. Próximo exemplo aí, 54th. Então, observem a casa decimal, 20, 30, 40, 50, isso vai acontecer até o 90, não sofre alteração, somente o seu número composto aí. Primeiro, first, segundo, second, terceiro, third, quarto, fourth, quinto, fifth. Essa é a alteração. A regra é essa. Então, vamos rever todas as regras do começo. First, second, third. Os três primeiros números sofrem uma alteração total na escrita. A partir do quarto, nós temos a escrita normal do número acrescentado de um TH, com algumas exceções, né? O 9, ele perde o E do final e ganha um TH, ninth. O 12 perde o V do final e ganha um F no lugar, então fica 12th, 12º. E todas as casas decimais do 15 ao 19 só tem um acréscimo aí de TH no final. Temos 15º, 15th, 16º, 16th e por aí vai. A partir da casa decimal de 20 a 90, a primeira casa decimal aí, né, não sofre alteração, a gente mantém a escrita, e a segunda casa decimal vai aparecer como número ordinal. É simples, porém são muitos números. Então, uma dica que vai aqui para vocês agora. Façam uma tabelinha aí do 1 ao 100 ou do 1 ao 99, já que a gente não vai chegar no 100 nessa primeira aula. E vão passando aí a escrita desses números para o ordinal numbers, né? Para o inglês, de forma ordinal. Essa é só uma dica. Agora vamos fazer um cruzamento aqui com tudo que a gente já conhece. Os dias da semana, que vocês já conhecem. Os meses do ano, que vocês já conhecem. E agora os números ordinais. Se a gente for observar um calendário, ele sempre aparece organizadinho. Vai aparecer um calendário aí só para vocês terem como exemplo. Então, quando a gente vai organizar o calendário dessa forma, a gente vai ter aí de forma ordinal os dias da semana. Então, vamos lá. A gente já aprendeu aí, como a gente só tem 7 dias na semana, se torna até mais fácil, porque a gente só vai precisar, para esta parte da observação do calendário, lembrar aí do ordenamento do primeiro ao sétimo, né? First day of the week, primeiro dia da semana. Sunday, domingo. Second day of the week, segundo dia da semana. Monday, a segunda-feira. Third day of the week, terceiro dia da semana. Tuesday, a terça-feira. Fourth day of the week, quarto dia da semana. Wednesday, a quarta-feira. Fifth day of the week, quinta-feira. Thursday. Sixth day of the week, né? O sexto dia da semana. Friday, a sexta-feira. E seventh day of the week, o sétimo dia da semana. Saturday. Essa seria uma forma de organizar, né, o calendário aí com ordem do primeiro ao sétimo dia da semana. Então, coloquei a frase por inteiro, né? The first day of the week, the second day of the week. E passamos agora, como vocês viram para vocês aí no quadro, a escrita dos dias em inglês, só para vocês relembrarem. Outro ponto, que é só uma revisão rápida, só para vocês relembrarem, é a escrita dos meses do ano. Então, nós temos aí January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. Já ia pronunciar em inglês de novo. September, setembro. October, outubro. November, novembro. E December, dezembro. Essa foi uma revisão muito rápida. Vocês vão ter várias atividades no módulo de vocês. A gente já, nas mesmas páginas que a gente já vinha utilizando. Mas esse é o básico que vocês vão precisar relembrar para conseguir fazer a prova tranquilamente. Outra coisa que eu vou estar cobrando na avaliação de vocês é o que a gente já vem trabalhando desde o início do ano. Já tivemos 5 textos em sala, 5 diálogos diferentes em sala. Lemos a pronúncia, passamos para português e isso vai aparecer também na avaliação de vocês. Um diálogo curto, um diálogo aí de compreensão fácil, um diálogo com cumprimentos, né, normais do dia a dia.
Não associei o diálogo ao conteúdo, usando aí números ordinais, dias da semana. É um diálogo mais simples, só para a gente continuar treinando. Certo? Então, bom vídeo para vocês aí. Outra dica, aliás, outra dica, revejam o vídeo várias vezes para vocês tirarem as dúvidas sobre as regras dos números ordinais, para vocês relembrarem aí a pronúncia e a escrita dos dias da semana e dos meses do ano. E no demais, é isso. A avaliação vai estar facinho, mas qualquer dúvida eu estou por aqui para ajudar vocês. Tchau e até a próxima.